É só mais uma compilação de alguns vídeos meus. Então, fica aí e assiste todos. Até a próxima. Eu acabei encontrando outro mangá de zumbi e acabei encontrando esse aqui. Ele é bem interessante, a história e tudo mais, porém o gênero dele é harem. Mas vamos ver esse mangá. Então vamos começar. O mangá já tem um começo do protagonista que ele não é tão bundão como eu imaginava que ia ser. Ele começando a pedir uma garota em namoro. Ele começou bem. Só que antes dele pedir namoro, ela interrompe ele e ele fala que vai falar. E quando ele ia falar, ela começa a gritar e mandando ele fugir. Ela não fala de quê, mas manda fugir e desliga o telefone. E assim, ele acaba rodando. Isso tudo era um sonho e ele vive num mundo de apocalipse. E ele tem uma habilidade de controlar zumbi. Ele tem uma habilidade de controlar pelo menos um zumbi, pelo menos pelo que eu notei aqui. Sério, ele tá no meio da cidade cheio de zumbi. E sério, ele só pode controlar um zumbi. Se caso ele tenta controlar outro, eu acho que ele não consegue. E ainda por cima ele é atacado por outros zumbis. Pelo menos não é igual o outro que era imune a zumbi. E parece duas pessoas gritando, pedindo ajuda. E o protagonista começa a ver lá, meio frio, calculista. E ele fala que eles são idiota porque eles estão gritando. E se gritar, chama mais a atenção de mais zumbis. E tendo uma horda de zumbi atacar você. E zumbis têm um ouvido sensível, pode escutar muito bem. E o protagonista ainda fala, eu não sinto nada. Porra, mano, ele é frio e calculista. A única coisa que ele é só é gado, porque só pensa na mina dele. E o protagonista acaba indo para a casa dela. Só que ele acaba encontrando um ônibus e manda o zumbi vir igual aquele ônibus. Até porque ela pode estar lá, né? Porque é o ônibus preferido dela, diz ele. E é o que ele faz, o zumbi vai lá vir igual, entra lá e tá cheio de copos. Na onde, por coincidência, ela estava mesmo. Só que ela não é um zumbi normal, é um zumbi mutante. Que pior, que ela não parece nem um zumbi, parece que tá viva, só a diferença é que tem um olho vermelho, só isso. E não só isso, como ela também é mais forte que um zumbi normal, tanto que ela mata esse zumbi facilmente. E depois ele consegue controlar ela, mas mesmo assim ele quase perdeu o controle com ela porque ela é bem mais forte que um zumbi normal, já que é um zumbi mutante, como eles chamam. E quando ele deixa ela mansa, ela fica bem fofinha. Olha a carinha dela de fofinha. E a zumbi acaba tirando uma gema na cabeça de um zumbi que tava no cérebro. Eu ia meio que suspeitar disso se fosse o protagonista. Só que meio que ele não fica nem aí e manda ela comer. E meio que os dois sentem a sensação de gostoso. Porque quando ele entra na mente do zumbi, meio que os dois dividem a mesma alma ou algo do tipo. E não só isso como isso deixa ela mais forte. Então provavelmente ela só ficou mais inteligente por causa dessas coisas que eles comem, que é a gema da cabeça do zumbi. Como eu falei, isso é muito suspeito. Continuando no mangá que eu estava lendo, o protagonista acaba acordando, onde ele procura a garota que tinha sumido. E ele fala, ela está fora de controle? Mas ele percebe que não, ela só desceu para baixo, porque eles dois ainda estão conectados. E simplesmente ela só foi descer embaixo para ver a luz do dia. E ele acaba abraçando ela e ela fica só todo sério. Isso porque ele pensou que ela tinha se recuperado, mas na verdade não. Ela só estava fazendo algumas expressões emocionais. Ela vai atacar alguns zumbis para se alimentar daquelas coisas que tem na cabeça dele. No entanto, acaba encontrando um sobrevivente, onde tem um garoto com espada lutando contra zumbis. Melhor que uma daga, né? Ele analisa a garota que tem a espada e fala que ela é bastante forte e até duvida se ela pode ter uma boa habilidade igual a dele. Só que ele acaba dizendo, vamos embora, vamos deixar esse povo aí para lá. Até o momento que um garoto acaba gritando socorro e chamando a atenção de vários zumbis. E ele fala, porra, você está brincando comigo? E ele manda a garota zumbi se afastar, que ele diz que a luta é dele. Resumindo, ele quer ficar forte, não quer só depender dela. E a espadachim, ela manda o garoto parar de gritar, porque ela tá chamando mais zumbis. E isso era para ele ter parado há muito tempo. Só que ela acaba observando que o protagonista está lutando contra vários zumbis e tá matando todos ali. E o garoto de cabelo verde fica, porra, você viu aquilo? Essa pessoa é feroz. E a garota cismada fala, e o que isso tem a ver comigo? Dá pra ver que essa menina é Tsunami. E o garoto e a espadachim acabam correndo na direção do protagonista. Só que o protagonista fala, porra, porque também tem uma horda de zumbi atrás deles. E o garoto verde fala, siga-me. E eles correm e conseguem escapar. Depois disso, eles fazem amizade um com o outro. Só que o cabelo verde acaba chamando o protagonista para ir para a casa dele. Só que o protagonista acaba não aceitando. Isso porque a garota é uma zumbi e pode ser que ela dá uma doida nela e ela quer atacar os caras ali. Até o momento que a espadachim acaba vendo que tá com a adaga e tenta pegar a adaga. Só que ele se esquiva e cai a cabeça no chão. E ela pergunta onde ele encontrou essa adaga. E ele fala que não vai dar conta dela. Então ela faz a pergunta com mais educadez. E o protagonista acaba respondendo a pergunta dela, dizendo que encontrou na loja de espada. E ela pergunta se foi na loja Wang. E ele fala, como você sabe disso? E ele responde que foi da família dela e tudo mais, que estão todos mortos. E o protagonista fica meio envergonhado porque ela está olhando bem de perto
dele. E ela meio que fica sem entender e fala que a namorada dele não se importa. E acaba abraçando e segurando ela e grudando os peitos das duas. E o protagonista acaba ficando bastante assustado porque ali é uma zumbi, ela pode matá-la facilmente. Mas ele dá ordem na mente dela para não atacar e ela meio que segue as ordens. E o protagonista fala que ela não pode falar. E ela fala, uma garota tão bonita que não pode falar, que pena, eu sinto muito. Então as duas ficam bastante amigas, a zumbi e a espadachim. E acaba levando os dois diretamente para o seu abrigo, na onde ela acaba pegando pela mão da zumbi e levando à força. E o cara fica bastante nervoso querendo não ir, até porque é bem perigoso levar eles, né? O protagonista ele vai até o abrigo dos sobreviventes, onde ele resgatou dois. Ele acaba chegando lá e acaba encontrando um bocado de sobreviventes. Na hora do cabelo verde apresenta eles dois, fala que chamou para comer porque eles salvaram a vida dele e da menina. Só que tem um carinha que é muito folgado que começa a debochar que não deveria chamar outras pessoas para comer, porque ele só precisa da menina que é a espadachim. Mas o protagonista acaba dando foda-se e nem liga o que ele está falando. E o protagonista acaba falando, eu nunca tenho refeição grátis, então eu vou embora. Mas ainda o cara querendo debochar mais, ele fala e como ele vai alimentar a garota que está com ele, se ele merece o respeito deles, e ele acaba se irritando do protagonista e avança em cima do cara, dando uma resposta para ele, dizendo que se ele é bom o suficiente para ter o que comer e que quer ser tratado como um mestre, dizendo que depende muito daquela garota da espada. E acaba levantando o cara pelo pescoço e o cara ainda manda ele se fuder e ele dá um tapão na cara do cara. E ainda fala que o nome disso é um tapa. E ainda fala que se ele falar mais uma coisa que irrita ele vai levar outra. Aí a menina fala, deixa o cara não fez quase nada demais. Quando ele tá olhando com a cara de desespero. E a garotinha manda ele pedir desculpa, só que ele não pede. Aí então o protagonista acaba dando mais tapa nele, até ele pedir desculpa. Aí ele pede, ele solta e vai embora. Só que todo mundo quer que ele não vá, mas mesmo assim ele tá querendo ir. Até porque tá com uma zumbi ali dentro e pode chegar a matar eles. Isso se ele perder o controle. E a menina implora para ele ficar. A garota espadachim chamou o protagonista para ajudar ela a salvar umas pessoas que estão presas numa escola. No começo ele recusa, porque ele não quer ir. Cara, ela pergunta o motivo, só que ele fala que é porque ele não quer ajudar esse bando de lixo, que quer dizer que é pessoas fracassadas que não quer trabalhar junto. E ela fala, então se você não for ajudar eles, você ajuda. Meio que sem lógica, né? Mas o protagonista que não é burro, ele acaba cobrando dinheiro para fazer esse serviço. Mas a espadachim não é tão burra assim também não. Ela meio que fala que aquela daga que ele tá usando é da família dela. E ela fala que se ele quiser pagar pela essa daga, tem que trabalhar para ela. Mas enfim, aí o protagonista viu que não tinha escolha e acaba aceitando. E ainda ela fala que quer ficar do lado da garota zumbi. Sério, que amizade mais forçada é essa aí? Mas o protagonista acaba negando, já que a garota é uma zumbi e pode atacá-la. E a espadachim fala que entende que ele tá tentando proteger ela, mas não devia proteger tanto assim. E a espadachim fala que vai descansar e vai levar ela diretamente pro quarto para descansar com ela. O protagonista acaba aceitando, com aquela carinha de safado. Isso porque ele controla a garota. E não só controla que também parece que ele consegue ver diretamente o que ela tá vendo. Então é muito esquisito. E ele se aproveita dessa oportunidade para agarrar a samurai. Não, ele acaba agarrando ela, que ele não se pega nela, faz uma carinha de querer. Ele fica lá só encarando, de safadeza. E no fim ele acaba desistindo e querendo ir dormir. E quem disse que ele quer saber? Ele quer agarrar ela mesmo assim, dizendo que é tarde demais. E logo ela ria, falando que não vai mexer mais com ela. E assim eles acabam indo dormir. No outro dia, eles vão para a escola para tentar resgatar alguns alunos que ficaram. Diz eles que tem aluno vivo. Mas não demora muito tempo até um dos alunos ser atacado, que tá no grupo. E assim o protagonista pula pela janela para tentar salvar o garoto, só que era tarde demais, tava sendo comida. E sim ele mata o zumbi e logo em seguida fala pros outros que ele está morto. E sim, algumas pessoas ficam bastante tristes pela perda do garoto, só que logo esquece e a samurai acaba seguindo em frente. E o protagonista vai com ela. E depois disso o protagonista resolve entrar dentro de uma loja de celular. Logo em seguida ele é atacado, só que ele bota logo para controlar esses zumbis de boa. E aí aproveita para fazer um colar de celular e bota no pescoço desses zumbis. E assim fazer zoada quando eles correm. É uma estratégia bem inteligente até. E assim uma horda de zumbis sai correndo atrás de zumbis que estão fazendo zoada com o celular na mão. E a samurai acaba percebendo isso e manda todo mundo sair correndo, fugir dali mais rápido possível. E o protagonista e a garota zumbi chega lá no lado delas e sai correndo também. Mas logo os zumbis acabam percebendo que eles estão atrás. E assim eles correm atrás deles. Eles acabam entrando dentro de um prédio, na onde consegue fechar esse prédio e alguns zumbis ficam tentando forçar a entrada. Assim um entra, um consegue matar e assim todos têm que sair
brigar pela sua vida. Embora muitos estão assustados. Até mesmo tem um cara que saiu empurrando um dos jovens e morrendo esse jovem, indo pra vala. Enquanto o protagonista, ele tá sentindo uma dor de cabeça. Isso porque ele tá ficando exausto devido à luta tá durando muito tempo. E ele não tem tanto controle da zumbi, por ser muito poderosa. Então ele pede pra todo mundo recuar e fugir dali o mais rápido possível. E a samurai fala ok. E assim eles começam a recuar. Mas a samurai, ela quer subir as escadas pra tentar salvar mais pessoas que podem estar vivas. Mas o protagonista fala que o pé está cercado de zumbi. Provavelmente eles estão mortos. E ela fica bastante triste. Mas ele fala que isso não é culpa dela. E assim meio que ela acaba aceitando. Enquanto um figurante tenta matar outro figurante, a facada, porque ele empurrou aquele carinha lá no começo. Mas a samurai acaba salvando a vida desse carinha, que devia ter deixado matar, já que esse carinha é ruim. Tanto que o protagonista acaba notando isso, ele fica só encarando. Enquanto o cara que quase foi esfaqueado fica com aquela cara de mal. Mas depois disso ele tenta manipular e ter tudo do seu controle, não? Ele fala de boa, fala que ele só tava com raiva e tudo mais. E a samurai fala que ok, vamos embora. Ela fala isso. E o protagonista fala, vamos. Eles estão entrando dentro do shopping, na onde o garoto pergunta se há alguém aqui. E a samurai, ela ainda decide se separar com o protagonista porque eles querem procurar alguém. E isso não foi boa ideia para se Scooby-Doo agora. E o protagonista e a namorada zumbi, eles pegam um caminho diferente dos outros. Mas essa namorada zumbi acaba percebendo alguma coisa. E o protagonista fala que ela pode estar sentindo alguém. E provavelmente é um zumbi mutante, já que ela consegue sentir esse tipo de zumbi. E eles acabam correndo na direção desse zumbi. E quando chega lá, tem um garoto sendo devorado por esse zumbi. Não, esse zumbi acaba notando e atacando. E eles acabam chegando. E a garota zumbi acaba pulando em cima dele. E o protagonista tenta controlar esse zumbi, só que ele não consegue. Mas consegue segurar ele por um tempo suficiente para a garota acabar matando ele e pegando a sua gema. E a samurai chegando lá, ela acaba percebendo que o protagonista acabou matando aquele zumbi grandão. E ela pergunta a ele se ele está bem. Ele fala que sim. Mas ele acaba escondendo a gema verde. Aí é falando que ele aprimorou o controle mental dele sobre a zumbi. Enquanto isso, aquele carinha de cabelo verde acaba ajudando um carinha que foi mordido pelo braço. Já considerei esse cara morto. Enquanto o outro que foi mordido, que tá caindo no chão, foi finalizado pela samurai, já que ele ia virar zumbi de qualquer forma. E a samurai pergunta ao protagonista que eles terminaram muito rápido com um zumbi mutante, que eles são bastante difíceis de se enfrentar. Mas ele rindo e tapeando, ele fala que foi difícil, que acabou se machucando um pouco. Mas a samurai acaba desconfiando que ele tá escondendo alguma coisa dela. Enquanto o cabelo verde acaba falando que o garotão lá foi mordido pelo braço, falando que não sabe se ele vai conseguir sobreviver com a mordida no braço dele. Até tanto que o cara de cabelo verde acaba falando que poder levar ele. Só que ela fala que de jeito nenhum, porque ele é perigoso, já que ele pode se transformar em qualquer momento. Então ele acaba decidindo deixar ele ali e deixar comida. E ele pode ficar se virando com a comida ali. Exatamente o que ela faz. Ela vai lá falar para ele que vai deixar comida e tudo, e ele fica ali. Ele fica puto, muito puto mesmo. E o protagonista acaba chegando na escola que tanto eles queriam chegar para poder resgatar os alunos. Um sobrevivente ainda, vai morrer todos. Mas o protagonista acaba estranhando porque tá tudo quieto, não tem nenhuma zoada. E com isso, a garota zumbi acaba sentindo que tem outro zumbi mutante. Ela meio que usa tipo seu sentido zumbi. E o protagonista nota isso. Enquanto a samurai fala que vamos entrar. Só que o protagonista manda esperar porque o contrato deles dois acabaram. E assim ele meio que decide não trabalhar mais para ela, já que não é necessário. Então eles meio que se separam. Só que ele fala que tem alguma coisa para resolver dentro do colégio. Enquanto ela agradece com aquela carinha feliz. E ele acaba entrando no colégio sozinho. Embora não faça sentido, não era melhor entrar com esses alunos. E ele fala que ela tá meio que louca, já com os olhos vermelhos, querendo pegar esse zumbi mutante. E meio que ele vai atrás. E quando ele entra, ela corre atrás desse zumbi. Só que aí ele manda ela esperar. E ela querendo ir com tudo. E ele pega uma borracha que tá no chão e acaba jogando dentro do elevador. Não parece um zumbi correndo com tudo em cima dele. E assim os dois têm uma grande batalha. Na onde a faca dele não consegue ferir os braços desse zumbi. Parece que ele tá usando até o hack da armação. Enquanto a garota zumbi aproveita essa chance para poder atacar ele pelas costas. Só que meio que ele consegue se esquivar. E assim a garota zumbi aproveita essa chance para poder conseguir ferir ele. Meio que consegue arrancar o braço dele. E os dois aproveitam essa chance para atacar ao mesmo tempo.
E assim ele consegue empurrar o zumbi diretamente sobre a parede. E a garota começa a ameaçar atacar ele, aí arranha ele. Só que quando o garoto quer finalizar arrancando a cabeça dele, ele consegue pegar a faca com os dentes. Esse bicho aí é foda. E assim a garota zumbi pula por cima do prédio e dá um socão, como se fosse a Sakura. E assim eles agradecem por ter finalizado esse bicho, que foi do trabalho. E a garota pega o gel que tava no chão e entrega o garoto. Tanto que o protagonista fala que esse gel parece ser melhor que os outros, já que ele foi muito forte, né? E a garota zumbi acaba abrindo a boca dela para ele dar o gel para ela. Embora isso aí pareça mais fanservice. Só que ele fala que não, porque ali é perigoso e eles poderiam desmaiar no meio dos zumbis. Sério, ela fica bastante fofa, triste, querendo comer o gel. E acaba matando alguns zumbis mutantes que eles acabam encontrando pelo caminho. E com facilidade, diferente desse outro aí. E depois ele para descansar e começa a rolar fanservice, que eu não vou mostrar muito essa cena, só que não acho muito legal isso. E a garota zumbi acaba usando seu sentido zumbi, para poder identificar que tem outros zumbis mutantes. Mas o protagonista acaba notando que no outro prédio deve ter mais zumbis mutantes. E assim ele quer ir para o outro prédio. Mas no nada aparece uma sombra entrando dentro do colégio e mostrando atrás dele que é um zumbi mutante. E quando se aproxima é aquele cara que eles deixaram para trás, que acabou virando um zumbi mutante. E ainda por cima é inteligente, já que ele fala. E ele fala que vai deixar nenhum deles vivo. Enquanto isso, a pequena samurai, ela está indo resgatar os seus amigos e os seus colegas de escola, que está preso. E chegando lá, eles batem na porta, na onde tem uma pessoa perguntando quem é. Eles ficam muito felizes com isso, comemoram e tudo mais. E quando abre a porta, é o professor deles, que tá todo sanguentado. E sim, essas manchas pretas é tudo sangue, pelo menos é porque tá censurado. E o garoto se espanta perguntando o que é que aconteceu com você. Até a menina mesmo se assusta, diz, o que diabos tá acontecendo aqui? Ela empurra o professor e quando entra lá dentro ela vê uma coisa extremamente horrível. Uma cena extremamente macabra que com certeza tá censurado. Que é canibalismo, onde eles comeram todos os alunos e é todos os professores canibais aqui. O garoto ali acaba vomitando pela cena que viu. E a menina acaba chutando o professor que fez essa barbaridade. O que diabo você tá fazendo? E ela começa a rir dizendo que o protagonista estava certo, que todos os seres humanos são mais. E ela manda eles se virar sozinho, que ela não vai ajudar eles. E não quer nem ver a cara deles. E acaba virando as costas para eles. Isso dá a abertura não deles acabar querendo atacar eles para comer eles também. Só que ela acaba decepando a cabeça logo de um. Enquanto isso, o protagonista com a sua gostosa de zumbi, sim, é uma zumbi, acaba entrando no local lá que estou procurando um zumbi mutante para poder alimentar essa zumbi. Só que ele fugiu pela janela, então ele meio que quer capturar. E ele tá indo atrás desse zumbi mutante. Enquanto isso, a garotinha samurai está matando todos os seus professores canibais, passando a peixeira de todos eles ali, matando um por um. Até tem um que acaba implorando por sua vida, só que ela não perdoa nem ele, mata eles a sangue frio. E acaba ficando extremamente ensanguentada e triste. E até com os olhos mortos, distraída. Até apareceu um zumbi que acaba matando a menina ali, que é uma zumbi inteligente, que é um zumbi mutante. E ela tenta atacar também os outros, não tentou devorar a menina que tá ali boiando. Só que um garoto lá acaba empurrando o outro e ela acaba pegando sentido com esse garoto e matando esse garoto e devorando ele. E a samurai acaba recuperando a sua consciência e acaba matando essa mutante. Enquanto o garoto que acaba empurrando, ele falou que não tinha escolha e tal. Ela fala, manda ele calar a boca e acaba seguindo o seu caminho. Enquanto isso, o zumbi mutante mais inteligente tenta atacar ela. Não, acaba golpeando ela, pisando e ela fica lá no chão, ele pisa ela de pé e acaba pegando ela pelo pescoço e capturando ela. E ele fala para o garoto, para o protagonista ir atrás dele, senão ele vai matar ela. Com isso eles correm para procurar o protagonista, acabando entrando dentro de um quarto ou uma sala com vários zumbis lá de fora. Um zumbi pula a janela, eles acabam metendo a cadeira no zumbi e quando eles saem nesse local, acabam encontrando um zumbi bem de frente, não onde tentou devorar o garoto. Só que o protagonista acaba aparecendo, matando esse zumbi na hora. E ele acaba explicando toda a história do que aconteceu. E ele acaba até cogitando não ajudar. Mas depois que ele pensa na gostosa dele, ele logo pensa em ajudar, porque aquele zumbi é inteligente e pode ser que ele dê algum resultado muito bom. E com isso eles vão atrás desse zumbi. Na onde ele aparece ali com raiva do protagonista, dizendo que tudo é a culpa dele por ele ter ficado desse jeito. Mas o protagonista dá a foda-se e ataca ele, dando um golpe fatal nele. E ainda por cima começa a se exibir, dizendo que ele até ficou mais resistente comparado a antes. Aí ia falar que vai acabar com ele fácil, dando um de Gojo aqui. Mas acaba cortando o braço dele e o
cara começa a rir, dizendo que a garota já era. E ele acaba decepando a cabeça desse zumbi, na hora. E os colegas dele só ficam lá assistindo e com medo. Depois disso eles vão resgatar a garota, que tá toda amarrada. Na onde eles ajudam lá, libera ela, mas ela acaba dizendo que é tarde demais pra ela. Na onde ela foi mordida e ela vai virar um deles. E aqui eu vou acabar o capítulo. Se vocês gostarem, eu vou dar uma continuação. Então comenta aqui o máximo que vocês puderem. Se quiserem uma continuação, eu vou dar uma meta aqui. 200 likes pra mim continuar. Se vocês derem 200 likes, continuo no mesmo instante. Então, até a próxima.